Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar aqui sobre as alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429. Para quem aqui não me segue no canal, sou a professora Ruth Araújo Viana, que eu dou sempre dicas de estudos jurídicos e também aperfeiçoamento para fins de aprovação em concurso público. Mas o que está acontecendo aqui, né, que a gente teve uma alteração legislativa, todos nós acordamos com essa surpresa, que também não era uma surpresa, porque a gente já tinha até uma live anterior trabalhando sobre os novos aspectos que seriam introduzidos aí na lei de improbidade. Então sejam todos muito bem-vindos. Aí quem tá entrando, Fernando, Ana. Bom, bora falar um pouquinho sobre a Lei 8.429, como é que ela ficou agora com a alteração promovida pela Lei 14.230 de 2021. Gente, o primeiro aspecto e o jogo mais importante é a partir desse momento que se entende pela alteração da Lei 8.429, entender que na data do dia 25 de outubro houve uma modificação, uma alteração publicada e que entrou em vigor a partir do momento em que houve a alteração pela Lei 14.230. Então, a gente tem como data aí dia 25 de outubro. Por que eu tô falando isso? Porque realmente é o nosso ponto de partida para saber como se posicionar diante de todos os elementos processuais que se modificarão pelas alterações promovidas pela Lei 14.230, tá bom? Para quem ainda não está entendendo muito bem a live, pode ir lá no meu stories, estou falando sobre a nova lei de improbidade. Na verdade, não tivemos uma nova lei, tivemos alteração na lei. Contudo, se vocês forem verificar lá, se vocês jogarem aí um Ctrl F 2021, vocês irão verificar que inúmeros dispositivos foram alterados. Isso significa uma alteração substancial da Lei 8.429, ou seja, mudança total aí na utilização dos institutos jurídicos, procedimentos para fins de processo para imputação da improbidade. Pois bem, temos aí como data de referência pelas alterações o dia 25 de outubro de 2021. Com base em quê? Com base no artigo 24 da Lei 8.429, da Lei 14.230, que a gente tem aqui também essa alteração, tá? Vamos lá. Pessoal, o que eu quero trazer aqui de início para todos vocês. Teve uma seguidora que me perguntou, professora, como é que vai ficar a prova da magistratura do estado de São Paulo? Como é que vai ficar a prova da magistratura do estado de São Paulo? Leva em consideração as alterações ou não promovidas na lei de improbidade? Assim, rapidamente eu vou passar sobre isso para a gente poder iniciar a nossa live, mas o que eu quero falar para todos vocês que vão fazer a prova da magistratura é que lá dentro do edital está previsto no item 23 a improbidade administrativa. E quando a gente observa as observações finais, a observação número 2 do edital diz o seguinte: as matérias e legislação descritas no anexo 1 incluem as respectivas modificações e atualizações que passarem a vigorar durante a realização do concurso. Então vamos lá. Gente, o que está dizendo o edital é que é possível cobrar as alterações que forem promovidas até a data da prova, tá? A seguidora me perguntou, eu fiz questão de responder, assim, eu acredito que não irá cair, porém, a vida do concurseiro é cheia de imprevistos, então a gente não pode ficar despreparado, tá certo? Eu digo isso com base aí nas últimas provas do que a gente observou, então não custa nada você saber um pouco sobre os principais pontos que promoveram alterações na nova lei, na lei de improbidade administrativa. Então presta atenção, observação 2 do edital do TJ de São Paulo, logo após do item 23, que fala sobre o conteúdo da improbidade administrativa, ele fala que as matérias e legislações descritas no anexo 1 incluem as respectivas modificações e atualizações, que passarem a vigorar durante a realização do concurso. Então, assim, pode até ser que não caia para a prova objetiva, pessoal, porque, afinal, talvez não dê tempo de colocar na prova objetiva. Ou dê tempo, a gente não sabe, né? Eu acredito que para a prova objetiva não vai cair. Mas para a prova subjetiva é possível que caia. Então você tem que se preparar, tá bom? Então você tem que se preparar e já conhecer as alterações que foram promovidas. É muito interessante fazer umas tabelinhas,
tabelinha vai te auxiliar aqui para você saber, por exemplo, o que mudou nas sanções de improbidade, o que mudou no aspecto de dolo e culpa para a caracterização da improbidade. Então, tudo isso é relevante, certo? Mas vamos lá. Já trabalhando nesse ponto de que é possível cair, o que eu quero falar com vocês agora é outra situação. Vamos entender um pouco sobre a lei de improbidade administrativa, recém-alterada, e vamos compreender aqui o que é que está acontecendo após a inclusão da Lei 14.230 de 2021. Primeiro aspecto que eu julgo relevante tratar aqui com vocês. Aqui, quando a gente vai fazer a leitura da lei, ele já fala que o artigo 1º, o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções. Parágrafo 1º. Considerando-se atos de improbidade as condutas dolosas tipificadas no artigo 9º, 10º e 11º desta lei. Ressalvados tipos previstos em leis especiais. Pessoal, agora, com a nova lei de improbidade administrativa, com a alteração promovida, eu tô querendo falar nova lei o tempo todo, não é, mas com a alteração promovida na lei 8.429, o que vocês vão verificar é que não existe mais a modalidade culposa para fins de sanção por ato de improbidade. Ou seja, não existe mais a modalidade de culpa para fins de sanção por ato de improbidade a partir do dia 25 de outubro de 2021. Na prática, já era muito difícil se verificar hipóteses concretas em que a gente tivesse aí uma prática de improbidade administrativa na modalidade culposa. Agora, o que a lei fez foi acrescentar aqui a certeza de que somente a responsabilização acontecerá a partir da modalidade dolosa, certo? E aí, o parágrafo 2º traz o seguinte, que considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar um resultado ilícito. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 9º, 10º e 11º. Aí o legislador vem e coloca uma vírgula assim, aí diz assim, não bastando a voluntariedade do agente. Basicamente, o que ele está dizendo com isso é que você tem que provar o dolo específico do agente público na intenção de praticar um ato de improbidade administrativa, tá? Então, o que você tem aí é que não basta a voluntariedade do agente simples, pura. Você tem que ter a especificidade no agir. O agente tem que querer praticar uma daquelas condutas especificadas no artigo 9º, 10º, 11º. Enriquecimento ilícito, dano ao erário, violação aos princípios da administração pública. Tá bom? E aí, o que acontece, né? A gente sabe que na prática há uma dificuldade nessa visualização de como seria o dolo específico, mas a gente fazendo aí uma adaptação para entender, a gente utiliza muito esse instituto dentro da seara penal. Porém, o rito aqui procedimental não se confunde com o rito do processo penal, tá certo? Então, o dolo específico aqui, o que o legislador quer falar, ele está falando no sentido de dizer, de indicar que o agente público que atuou naquela condição, ele tem que ter a intenção da caracterização, seja do artigo 9º, seja do artigo 10º, seja do artigo 11º. Tá bom? Então, vamos lá. O parágrafo 3º, para deixar isso de forma mais clara ainda, diz que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Basicamente, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º se completam, como se fosse uma forma de deixar bem claro o que o legislador procura aqui. Na verdade, se busca dentro do processo que visa aqui uma responsabilidade por ato de improbidade, compreender que aquele agente tem que agir de forma desleal para com o poder público, para com a sociedade, na condução da sua atividade, tá certo? Então, é interessante compreender todas essas formalizações, porque antes, na lei anterior, a gente nem tinha o dolo específico e a gente ainda tinha a possibilidade de imputação da modalidade culposa, tá? Então, a partir do dia 25 de outubro, tudo isso mudou. E aí vem aí quem pergunte, doutora, mas como é que a gente vai fazer a aplicação dessa lei? Você disse que a lei entrou em vigor na data de sua publicação.
Mas como é que vai começar a acontecer agora? Pessoal, é o seguinte, a gente tem que lembrar aqui da Constituição Federal, a gente não pode deixar passar em branco a Constituição Federal, quando ela fala lá no artigo 5º, inciso 36, que a lei não prejudicará direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada, tá certo? Lembrando novamente que o procedimento aqui não é penal. Então, tudo indica, até porque nós temos aí a aplicação do Código de Processo Civil como um regimento processual subsidiário à Lei de Improbidade Administrativa, tudo indica que a gente vai levar em consideração essa especificação da nossa Constituinte, que traz dentro do artigo 5º que a lei não prejudicará a coisa julgada, o ato jurídico perfeito. Eu posso aqui dizer para vocês que já teremos traçado todos os rumos de como como se posicionará o Poder Judiciário diante dos casos em concreto? Não, né? Eu não tenho como antecipar todos esses elementos. Mas a gente tem que lembrar já do Código de Processo Civil, quando houve alteração do Código de Processo Civil, que se falou muito na utilização do dispositivo constitucional que falava sobre o artigo 5º, inciso 36, de que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E assim, do mesmo modo, o Código de Processo Civil fala no artigo 14 que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Gente, esse dispositivo é de suma importância, tá? Esse dispositivo é de suma importância, porque se a gente levar em consideração aqui que alguns dispositivos da Lei de Improbidade podem ser mais favoráveis, mas a gente não pode desconsiderar que a coisa julgada, que é um imperativo constitucional, quando já consolidado dentro do processo civil, ele não pode ser atingido, tá? Então, é interessante aqui que vocês tenham em atenção não só o artigo 5º da Constituição Federal, como o artigo 14 do Código de Processo Civil e também o artigo 17C da Lei de Improbidade Administrativa, que fala que a sentença proferida nos processos a que se refere esta lei deverá, além de observar o disposto no Código de Processo Civil, indicar de modo preciso. Então, a gente tem sim, como aplicação subsidiária, o Código de Processo Civil, tá bom? Isso já vinha sendo aplicado anteriormente. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil já era uma imposição da Lei 8.429. Não houve mudança nesse quesito, tá? Há sim quem sustente já que, em razão da gente ter uma flexibilização da sanção, do direito sancionador, que se poderia retroagir para beneficiar em relação a todos os institutos. Eu não sou adepta dessa conclusão, até porque eu acho que, no caso, não se trata de lei penal, tá certo? Mas a gente tem que esperar ainda, ver como é que os nossos tribunais superiores irão se posicionar em relação à matéria. Mas o que é que eu acho mais importante, então, nesse momento, para que vocês possam concluir o raciocínio e possam entender? A gente não tem mais culpa, tem dolo específico e a gente vai aplicar de forma subsidiária o Código de Processo Civil, respeitando o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. Tá certo? De acordo com a Constituição Federal e também de acordo com o artigo 14 do Código de Processo Civil, que trabalha esses elementos dos quais eu acabei de ler. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas. Inclusive, pessoal, no debate, já na época do Código de Processo Civil, a gente tinha discussões sobre como que ia ser adotado a teoria dos atos em relação ao novo Código de Processo. E a gente viu lá que foi adotado pelos nossos tribunais superiores a questão da teoria do isolamento dos atos processuais. Então, o que isso significa? Que as normas processuais têm vigência imediata e passam a regular os processos em andamento, aplicando-se a teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual a lei nova tem aplicação imediata aos processos em curso, respeitados, entretanto, os atos praticados sob a égide da norma processual anterior. Então, respeitam-se os atos que já foram praticados, aplicando-se de forma imediata ainda aqueles que ainda não foram praticados. Por que eu estou falando disso? Porque também houve uma alteração promovida por essa lei, na nossa lei de improbidade,
que modificou o reconhecimento da prescrição. E aí é o ponto-chave aqui da lei, é que a prescrição trabalhada dentro da nova ótica trazida pela Lei 14.230 de 2021 é aqui impondo uma mudança no início do prazo prescricional. E a partir do momento que a gente observa essa mudança, nós iremos verificar que essa hipótese da prescrição, se a gente ainda não trabalha com coisa julgada, se a gente não trabalha ainda com ato jurídico perfeito, né, no quesito, a gente vai ter aqui a possibilidade de aplicar. E vamos lá para o artigo que fala sobre a prescrição. Ele fala o seguinte, gente. Vamos lá para o artigo 23. Que a ação para aplicação das sanções previstas na lei de improbidade prescreve em 8 anos. Gente, então mudou, né? Prescreve em 8 anos. Antes a gente tinha aquela ótica do 5 anos. Aqui prescreve em 8. Parece que aumentou, né? Mas aí a gente tem o segundo ponto de partida da prescrição, que diz respeito ao quê? A ação para aplicação das sanções prescreve em 8 anos contados a partir da ocorrência do fato. Então, a partir da ocorrência do fato, irá se contar a prescrição para os atos de improbidade administrativa. A gente deixou de considerar aqueles aspectos sobre o agente público que tinha praticado o ato, a duração do mandato. A gente parou de contabilizar isso. A gente vai contabilizar agora a partir da data do fato, tá? Então, se você teve aí um desvio de recursos públicos, se você teve aí uma apropriação indevida de recursos públicos para fins próprios, e isso só foi descoberto depois de 5 anos, já estava contando a prescrição, porque se conta a partir do fato, tá certo? A partir do fato. E aí, a gente tem dentro dessa ótica que está descrito no artigo 23, que teremos a prescrição de 8 anos, salvo se tratar de conduta permanente. No dia, vai aí, no caso, contar a prescrição somente do dia em que cessou a permanência. Então, vamos lá. 8 anos, a nova lei de improbidade fala, 8 anos, porém, 8 anos a partir da data do fato. Para quem é concurseiro, gostou disso, né? Porque facilita muito a contagem do prazo prescricional. Mas, na prática, isso pode significar aí uma dificuldade na persecução dos atos de improbidade administrativa. Mas tirando isso de lado, né? Vamos pensar, temos aí um fato que aconteceu, e se esse ato de improbidade é um ato permanente que continua a acontecer? Então, um desvio do recurso público que acontece de forma mensal, uma retirada, um não pagamento de um valor devido em relação a um dos agentes que trabalham para a prefeitura. Se essa situação se renova, a gente tem uma cessação de permanência, uma continuação, e em razão dessa continuação, nós teremos aí um fato permanente que irá permitir que essa data do fato também se protraia no tempo e, portanto, somente se considerará iniciado o prazo prescricional a partir do momento em que cessar essa permanência. Isso ficou bem claro? Isso está nítido na leitura do dispositivo do artigo 23 da Lei 8.429, tá bom? Tá nítido aí. Não tem muito para onde correr, tá? Mas, gente, olha só como tá cheio de pegadinha essa questão da prescrição. Por isso que eu acho que isso não vai só despencar em prova, como também na prática dos atos de improbidade administrativa, considerando os elementos que eu trouxe em relação ao artigo 5º da Constituição Federal, que fala da coisa do julgado e do ato jurídico perfeito, e do artigo 14 do Código de Processo Civil, bem como da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, já aventado pela Lei de Improbidade. Olha só o que vem trazendo a questão da prescrição, porque vai ser imediato, vai ser aplicado imediatamente. A prescrição, lá no parágrafo 1º, fala que a instauração do inquérito civil ou processo administrativo para apuração dos ilícitos suspende o curso do prazo prescricional por no máximo 180 dias corridos, não úteis, né? 180 dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. Gente, vamos lá, vamos entender esse dispositivo. Então, o Ministério Público teve aí uma denúncia que indica que está tendo desvio de patrimônio público para a construção de uma escola no município.
E ele começa a investigar essa circunstância. Quando ele começa a investigar essa circunstância, ele tem um prazo de 180 dias, tá? Ele tem um prazo de 180 dias do inquérito civil que estará suspenso o prazo prescricional. Então, a partir do momento que ele começou a investigar, que ele tem aqui o fato, suspende-se. Então, vamos lá. 2018, era para ter construído a escola, não construiu. Denúncia anônima, chegou no Ministério Público, o Ministério Público pegou, instaurou o inquérito civil público. Denúncia anônima cheia de elementos, né, gente? De provas, né? O Ministério Público instaurou o inquérito civil. Quando ele instaura o inquérito civil, ele descobre o quê? Ele começa a descobrir que realmente aconteceram elementos que indicam a improbidade administrativa. Porém, ele não consegue concluir esse procedimento. E instaurar esse inquérito civil público, ele não conseguindo concluir e oferecer imediatamente a ação civil pública de improbidade administrativa, de improbidade administrativa, o que vai acontecer é que o prazo de suspensão deixará de acontecer, porque ele é limitado a 180 dias, e o prazo prescricional voltará a ocorrer. Então, veja só, se o fato do desvio de patrimônio público aconteceu no ano de 2018, por exemplo, o Ministério Público toma conhecimento desse fato em 2021, instaura o inquérito civil, suspende-se o prazo prescricional. Não concluiu, volta a correr aquele prazo. Volta a correr. Tá certo? Também voltará a ocorrer caso concluso o inquérito civil. Também voltará a ocorrer da mesma maneira. Tá bom? Então, isso é muito interessante, é diferente, tá? É como se o legislador estivesse preocupado também com a questão da celeridade dos atos de investigação, estivesse preocupado também com a questão da persecução, ela ter um prazo mais certo, definido, apesar de a gente saber as dificuldades práticas de limitar, o que a gente tem depois é que o parágrafo 4º, eles traz os prazos de interrupção. Gente, a gente tem um prazo prescricional que as sanções prescrevem em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato. Mas aí vem o parágrafo 4º do mesmo artigo 23 e diz: o prazo dessa prescrição interrompe-se. Quem tá lembrado aí o que é uma interrupção? É você contar do zero de novo, né? Eu tava falando agora que a gente tem uma suspensão quando iniciado o inquérito civil ou o processo administrativo para apuração do ilícito. Falei isso para vocês. Mas aqui nesse caso do parágrafo 4º, ele tá tratando da interrupção, ou seja, vai zerar o cronômetro. Mas, gente, o que esse parágrafo 4º traz é tão interessante, porque, olha só, isso aqui vai despencar em prova. Na prática, então, não se fala, você tem que ficar atento, né? Ele fala o seguinte, o parágrafo 5º, que interrompida a prescrição, depois eu vou para as hipóteses de interrupção da prescrição, porque esse parágrafo 5º é mais interessante, gente. Ele fala assim, interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção. E aí ele fala, logo em seguida, que pela metade do prazo previsto no caput. Quem lembra aí qual era o prazo? 8 anos. 8 anos. E interrompida essa prescrição, o prazo voltará a correr pela metade. Pela metade do prazo previsto no caput. Isso significa, gente, 4 anos. Gente, eu não sei, assim, ainda como é que a jurisprudência vai se posicionar em relação a essa conduta aí, tá? É um pouco disfuncional, porque a gente... É um pouco ilógico. Assim, eu vou explicar. A gente tem dentro da interrupção da prescrição um instituto que zera o cronômetro, e o prazo recomeça a correr do dia da interrupção pelo prazo previsto no caput. Mas vamos lá, o Ministério Público começou a investigação,
6 meses depois ele oferece a ação de improbidade administrativa. E aí, o prazo de conclusão, porque a gente vai ter que o ajuizamento da ação de improbidade administrativa é um dos interruptores do prazo prescricional, vai reduzir pela metade? Então, veja só o que a nova lei de improbidade está trazendo pra gente. A alteração promovida na lei de improbidade, né? Eu não sei como é que isso vai funcionar na prática, eu não sei como é que a jurisprudência vai se posicionar sobre isso. Mas não parece muito lógico, né? Porque é como pode ser tanto que essa interrupção provoque um fenômeno de colocar menos prazo, como pode ser que ela deixe ali somente nos 4 anos. Vocês estão conseguindo entender o raciocínio? Porque se houver agilidade na persecução civil, na parte de investigação, logo após o oferecimento, o ajuizamento da ação de improbidade, a gente vai ter aí, pela metade, o prazo para a prescrição. É isso o que o parágrafo 4º está mencionando, junto com o parágrafo 5º. Então vamos para as hipóteses de interrupção. O parágrafo 4º fala o seguinte: o prazo da prescrição referido no caput interrompe-se pelo ajuizamento da ação de improbidade. Olha, gente, cuidado, porque não é pelo recebimento da ação de improbidade. É pelo ajuizamento da ação de improbidade. Então, o ajuizamento da ação de improbidade, a gente vai ter aí a interrupção do prazo da prescrição. Pela publicação da sentença condenatória. Pela publicação de decisão ou acórdão do Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, que confirma a sentença condenatória ou que reforma a sentença de procedência. Pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. E pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal, que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. Gente, esse é um dispositivo que mudou totalmente a dinâmica do processo de persecução do ato de improbidade administrativa. Porque temos 8 anos para o descobrimento do fato, mas a partir do momento em que temos uma dessas hipóteses de interrupção da prescrição, esse processo tem que correr. Ele tem que correr. Porque o prazo vai ser reduzido pela metade. Lembrando que vai ser sempre um prazo, então, de 4 em 4 anos. Então, se a gente tem um ajuizamento da ação, interrompeu o prazo pela metade, 4 anos, de 8 anos. Tivemos aí a publicação da sentença condenatória. Publicação, não é a sentença, tá? Publicação da sentença condenatória. Interrompeu o prazo, novamente, 4 anos. É um prazo certo. De um lado, é positivo, porque tem um prazo certo para aquele processo ter que andar. Mas, por outro lado, é muito complicado. É muito complicado porque, muitas vezes, os atos de improbidade administrativa, eles são complexos. E eles envolvem diversos agentes e é difícil, realmente. Mas, é assim que a nova lei está prevendo a conduta do prazo prescricional. É assim que nós deveremos entender. Para quem vai fazer prova de concurso, já é elementar que conheça a diferença da aplicação do prazo prescricional, tá bom? E a questão também da conduta do agente, que só pode ser dolo específico agora, tá? Gente, espero que tenham gostado. Com certeza a gente depois vai trabalhar mais elementos dentro da lei de improbidade administrativa. Vou trazer para vocês mais diferenciações. Se fosse para apostar aqui fichas em conhecimento que é necessário para agora, é prescrição, com certeza. Há também a hipótese de acordo de não persecução cível, que antes estava muito singelo, agora a gente tem dentro do artigo 14, é o artigo 14, o artigo 17b, as informações de como deverá ser esse acordo de não persecução cível. Então a gente tem os elementos mínimos aí que indicam de uma forma orientadora para todos os ministérios públicos do Brasil, né? Nesse sentido, como é que deve ser feito o acordo de não persecução cível, que deve integrar aí o ressarcimento do dano, a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem devida obtida, e dependerá também cumulativamente o acordo da oitiva do ente federativo lesado, pessoal. E aqui a gente tem outras especificações, mas depois eu vou trabalhar todas elas com vocês em outra live, tá bom? Em outra aula.
Espero que tenham gostado. Eu vou disponibilizar a live no meu canal do YouTube, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos e bom trabalho.